Fala, Render People! Planta humanizada. Eu não sei se você é apaixonado por fazer planta humanizada ou não, mas o que importa de verdade é que o seu cliente é apaixonado por plantas humanizadas. Sabia disso? Eu já falei aqui num outro vídeo aqui do canal, ou em vários deles, quais são as principais imagens para se ter no portfólio ou que você precisa dominar para poder entregar com qualidade para o seu cliente, principalmente lançamentos imobiliários. E a gente já falou muito da fachada, né? Agora, a planta humanizada, muitas vezes ela é até desprezada, mas ela tem o seu valor e ela vale muito para o seu cliente, porque é onde o seu cliente vai ver realmente as proporções certas do projeto, vai ver o layout, vai ver como ele vai se ver, na verdade, dentro daquele projeto. Vai conhecer melhor o projeto como um todo através da planta humanizada, tá? Quando se vende um empreendimento sem ele estar pronto, se diz assim, né? Pô, vendeu na planta. Por que vendeu na planta? Porque realmente só tem o projeto, só tem a planta baixa, a fachada. Vender na planta significa justamente isso. Olhar para aquela planta, compreender o projeto como um todo e entender que aquilo vai ser bom para você ou não. Então a planta humanizada, ela precisa encantar. Ela precisa estar ao nível também das suas imagens. Às vezes você faz imagens incríveis externas, imagens internas, mostra projetos lindos e maravilhosos e a sua planta humanizada é toda caidinha, né, meu querido? É toda meio assim, meio mequetrefe. Não pode! Ela precisa ser linda também, ela precisa ser maravilhosa, ela precisa ter uma técnica certa para criar ela desde o zero. E é isso que a gente vai mostrar aqui no tutorial de hoje com o nosso professor Rui. Então se você está interessado nesse assunto, já curte o vídeo, para não esquecer, curte agora. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito para acompanhar aqui os nossos vídeos, tá? E agora vamos para esse tutorial. Vem comigo, dale Rui! Fala, Render People! Como o Ander acabou de dizer, hoje a gente vai fazer essa planta humanizada isométrica aqui. Esse é um tipo de imagem extremamente importante, tanto para você ter no seu portfólio, quanto para você entregar para os seus clientes. As plantas humanizadas, elas são realmente muito valorizadas no mercado de lançamentos imobiliários. E esse estilo aqui que a gente vai desenvolver juntos nesse vídeo é ainda mais legal, porque você pode surpreender o seu cliente entregando uma humanizada num estilo um pouco diferenciado. Que tal você entregar a planta humanizada clássica, né, vista de cima, e também uma humanizada isométrica como essa? Com certeza é um bom agrado, inclusive uma boa imagem para você vender aí nos seus pacotes de imagens, tá bom? E sem nenhum tipo de enrolação, a gente já vai direto para a mão na massa. E por onde que a gente começa sempre que a gente precisa desenvolver uma cena do zero? Se você pensou modelagem, você está redondamente enganado. A gente vai começar por aqui, por referências. É sempre muito importante você recolher boas referências antes de começar qualquer trabalho de ArcViz. Se você trabalha com 3D sem referências, eu lamento muito, mas você nunca vai chegar num resultado realista, tá bom? Para esse projeto em específico, eu separei aqui 5 referências de imagens produzidas pelo Oficina 3D. E daí você vai se perguntar, tá, Rui, mas não é pra gente usar fotos de arquitetura como referência? Sim, sempre utilize fotos de arquitetura como referência. Como no vídeo de hoje a gente vai desenvolver uma planta humanizada em 3D, já vai ser óbvio para o nosso cliente que aquilo é um 3D, então eu me permiti nesse projeto abrir uma exceção e pegar alguns renders ultra realistas, obviamente, para a gente poder usar como referência. Por que eu escolhi essas imagens aqui? Bom, eu gostei delas principalmente porque são imagens bem comerciais, ou seja, elas se alinham muito bem com aquilo que os clientes querem ver nos projetos deles. E também essas imagens têm um bom estilo de iluminação, de revestimentos, de composição, né, os blocos, os tons das madeiras, é basicamente o que eu quero seguir para esse projeto que a gente vai desenvolver. E o que é que a gente vai observar nessas referências? Principalmente, tá? Iluminação é uma coisa muito importante, apesar de que ali na planta humanizada isométrica, a gente precisa de uma iluminação mais neutra, mais de estúdio mesmo, a gente vai ver isso na prática. Outras coisas que a gente precisa observar aqui nessas imagens: composição, é muito importante a gente ver o tipo de mobiliário que foi utilizado, também combinação de cores, quais são as cores predominantes, os tons das madeiras, as pedras, os tons dos mobiliários, tecidos e assim por diante, e outras coisas nesse sentido. E agora que a gente já separou as nossas referências para a gente consultar ao longo aqui do desenvolvimento do projeto, vamos lá para o 3D Studio Max começar a trabalhar.
Antes da gente começar a modelar, eu preciso te dizer o seguinte, olha só, eu não vou te mostrar cada botãozinho do que eu vou apertar e tudo que eu vou fazer aqui para construir esse projeto, senão a gente ia ficar aqui muitas horas. A ideia é que você entenda o princípio por trás de todas as técnicas que eu vou utilizar para que você consiga atingir esse resultado de forma, primeiro de tudo, realista, mas também de uma forma eficiente. Afinal, é isso que faz a gente conseguir de fato viver de 3D, a gente ser eficiente no que a gente está fazendo. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é importar a planta do projeto aqui dentro do 3D Studio Max. Estou numa cena limpa, preciso importar a planta. Rui, vou conseguir te acompanhar nesse processo? Sim, o link para download dessa planta aqui tá na descrição do vídeo. É só entrar ali e baixar para você fazer junto comigo. Lembrando que, se você desenvolver esse projeto todo e decidir postar suas imagens, não se esqueça de marcar a Off 3D Academy, tá? Assim você não dá a entender sem querer que o projeto é seu. É muito importante a gente dar os créditos, tá ok? Para a gente importar essa planta, o que a gente precisa fazer? É só vir aqui no canto superior esquerdo em File, vir aqui em Import e Import de novo. Já localizei aqui onde eu salvei a planta, vou dar 2 cliques para abrir, e nessa janela eu vou dar um Rescale e marcar aqui a opção Centimeters. Vou dar um OK e ele vai fazer a importação para mim. Aqui na vista de topo, eu posso inclusive criar um plane aqui para a gente ver se ela veio na escala correta. Pode ver que essas paredes estão com 14 por 15 centímetros, então tá tudo certo. Inclusive, um adendo aqui para você. Esse projeto que a gente vai desenvolver juntos, ele é apenas um das dezenas de projetos que a gente disponibiliza dentro do ArcBiz, nosso treinamento completo de business para ArcViz. Lá dentro desse treinamento, você não só aprende a desenvolver o seu portfólio, mas também recebe projetos como esse para você poder trabalhar em cima. Então vamos lá, com a nossa planta importada, o que eu gosto de fazer? Vou selecionar tudo com Ctrl A, vou vir aqui em Group de novo e vou chamar de planta. Assim eu consigo agrupar todo mundo. Outra coisa importante para mim é que a entrada aqui do apartamento, ele fique no canto inferior esquerdo. Então eu vou dar um Rotate e vou rotacionar essa planta aqui em 180 graus. Agora eu vou posicionar ela no eixo 0 da minha viewport. Então eu vou vir aqui embaixo, clicar com o botão direito para zerar tudo. Aperto o Z no teclado para dar um zoom e se eu olhar para o grid, ele tá aqui certinho. Outra coisa que eu gosto de fazer também é já pegar e alinhar o centro aqui dessas paredes com o centro da minha viewport. Isso vai facilitar depois na hora de colocar as câmeras. Vou vir aqui em Plane, vou criar um plane do tamanho da minha planta, de um modo geral mesmo. E por que eu fiz isso? Porque daí eu posso selecionar o meu grupo, né, da planta, apertar Insert no meu teclado para poder mexer o gizmo, e aí eu alinho esse gizmo com o centro do plane que eu criei. Aperto Insert novamente para sair do comando, posso deletar o plane, e agora sim, selecionando aqui o grupo, eu posso centralizar bem certinho na viewport. Feito isso, eu vou abrir aqui o meu painel de layers, clicando nesse botãozinho aqui em cima, porque você pode ver que todas as layers que estavam lá no meu CAD, no DWG, elas vieram para cá. Então eu vou criar uma nova layer aqui, chamada planta. Vou selecionar aqui esse grupo e vou clicar nesse botão para incluir todos eles dentro da planta. Clico com o botão direito, dou um Remove Empty Layers, vai ficar só a layer da planta, e daí eu clico nesse floquinho de neve para congelar a planta, assim eu não corro risco de mover ela sem querer. Agora sim a gente pode começar modelando. Só para você entender, a gente vai representar essa planta desse jeito aqui, nessa vista que eu tô olhando. Essas paredes aqui do fundo, eu quero que elas tenham a altura completa do projeto, para eu poder mostrar toda a marcenaria, toda a parte da cozinha planejada e assim por diante. Já essas paredes aqui da frente, obviamente, elas precisam ser menores, para eu conseguir observar o interior do projeto. Então é assim que a gente vai modelar. Vamos separar aqui entre as paredes altas e as paredes baixas. Vamos começar primeiro pelas paredes baixas. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui em Shape, clicar em Line, já vou ajustar a minha linha para eu criar elas apenas em Corner. E agora com o meu S, né, com o Snap ligado aqui em 2.5, eu posso começar a fazer essa modelagem. Caso o seu Snap não esteja funcionando porque a planta está congelada, basta segurar Shift no teclado e clicar com o botão direito, ele vai abrir esse menu, e aqui você pode ativar a opção Snaps to Frozen Objects, tá bom? O meu já está ativado, então só vou dar um ESC. Agora eu vou começar a contornar aqui por cima dessas linhas, não vou passar por cima dessa esquadria, e vou dar um close bem aqui. Eu posso continuar aqui para essa parede interna, e para que eu não precise depois dar um attach nessas linhas, eu posso desmarcar essa opção Start New Shape.
Beleza, as linhas internas já estão aqui criadas, eu vou até chamar aqui de paredes baixas contorno. E daí o que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer com que essas linhas elas sejam observáveis no meu render e na viewport. Então eu vou vir aqui nos modificadores, dar um enable no render, enable na viewport também. Vou trocar de radial para retangular e aqui eu vou colocar a altura que eu desejo que essas minhas paredes elas tenham. Ela já está com a largura de 2, né, com a espessura de 2, então eu vou manter assim. E daí a altura eu quero que ela fique com 40 centímetros. Obviamente ela tá metade para baixo, metade para cima, porque ele cria desse jeito. Eu vou só subir ela aqui na minha viewport, no eixo Z, preciso subir aqui 20 centímetros. Perfeito. E para poder fazer o preenchimento dessas paredes, eu posso usar essa mesma linha. Como eu faço isso? Vou digitar Ctrl V no meu teclado para criar uma cópia. Tem que ser em cópia. Eu vou chamar aqui de paredes baixas miolo. E depois a gente vai texturizar. Eu vou tirar do render e da viewport e a altura desse miolo vai ser de 38 centímetros, justamente para ele ficar uns 2 centímetros abaixo do topo desses contornos. Agora eu vou clicar com o botão direito e converter para Editable Poly e ele já vai estar preenchido. Vou fazer a mesma coisa agora para as paredes altas. Vou criar o contorno e daí eu volto para te mostrar as medidas. Perceba que aqui eu tô passando por cima da porta, justamente porque essa parede vai ter ali a testeira da porta, tudo certinho, né? Aqui na churrasqueira a mesma coisa, vou passar reto. Vou desligar o Start New Shape para fazer esses buracos, né, esses shafts aqui na parte de dentro. Ótimo, com todas as paredes contornadas, eu preciso definir que altura que vai ter essas paredes. No caso, vai ter o pé direito do meu projeto que eu coloquei aqui como 260 centímetros. Então, dentro da Editable Spline, eu vou habilitar no render e na viewport. Ele já guardou aqui as configurações anteriores, só preciso trocar a altura aqui para 260. Obviamente, eu tenho que subir ela no eixo Z, metade de 260, 130. Vou dar um Ctrl V para criar o miolo, né, em cópia mesmo. E daí, se o meu pé direito ele tem 260, o miolo vai ficar em 258. Desligo do render e da viewport e converto para Editable Poly. O último pedacinho de parede que faltou é essa parte aqui do guarda-corpo que eu vou fazer com linhas também. Só que o guarda-corpo especificamente eu vou converter direto para poly e daí eu vou dar um shell nele de 10 centímetros. Com as paredes já modeladas, agora a gente pode modelar os pisos. Eu vou fazer um piso interno que vai ser de madeira e um piso externo que vai ser um piso frio. Para isso eu vou usar linhas também. Depois de contornar, é só converter para Editable Poly. Vou criar outra linha aqui para fazer o piso externo. Caso você erre algum ponto da sua spline, é só apertar Backspace no teclado para voltar um vértice para trás. Mais uma vez, converte tudo para poly. Perceba que aqui, inclusive, quando o meu último comando já foi converter alguma coisa para poly, eu não preciso clicar com o botão direito, descer aqui em Convert, clicar em Editable Poly. Se eu clico aqui em cima de Transform, ele já transforma. Então eu posso clicar com o botão direito e rapidamente com o esquerdo, que ele já vai converter em Editable Poly. O que ficou faltando do nosso projeto são apenas essas duas soleiras aqui, que eu vou criar com plane simples, tá? Vou vir aqui no menu Create, vou vir aqui em Plane. Não esqueça de tirar os segmentos, tá? Deixa eles em 1 e agora sim dá pra gente usar e criar nesses espaços aqui que estão faltando. Quando a planta ficar te atrapalhando, porque ela tem muitos pontos embaixo, eu vou até deletar esse plane, é só dar um Shift, botão direito, desligar os constraints. Agora o Snap só vai pegar a sua modelagem, o desenho embaixo não atrapalha. Esses planes aqui, como vão usar a mesma textura, eu vou converter para poly e vou dar um attach para a gente poder texturizar tudo de uma vez. Como essa churrasqueira aqui, ela vai ter tanto a visualização da parte do carvão ali, da lenha, e também o buraco da churrasqueira, eu vou criar um fundo aqui para ela para não ficar vazando luz, né? Então eu vou vir aqui no Create, vou criar aqui um plane desse jeito e eu vou chamar esse plane aqui de Shaft. Inclusive, eu acho que esse seria um bom momento para a gente organizar aqui o projeto. Então, eu vou abrir aqui a minha Layer 0 e vou renomear todos esses objetos.
Inclusive toda essa arquitetura aqui eu posso selecionar tudo e mudar a cor aqui para um cinza escuro talvez. Pode ser esse cinza mais clarinho para não ficar me atrapalhando. Por quê? Porque agora depois de modelar a arquitetura, tem mais algumas coisas para a gente modelar ainda. A gente precisa modelar toda a marcenaria. Então a gente vai ter algumas pias, a gente vai ter os gabinetes superiores. Então eu preciso modelar tudo isso. Obviamente, eu vou te mostrar aqui um workflow para você conseguir fazer toda essa modelagem. E daí, tudo que for repetido, a gente vai acelerar aqui o vídeo para você também não perder tempo. E sempre que eu tiver algum insight, eu vou trazendo aqui para você. Para a gente começar essa modelagem, eu vou começar aqui por esse rack da sala. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um plane, aqui da medida do rack. Lembrando que como as paredes elas são apenas linhas, eu não consigo pegar esse ponto aqui de fora. Então o que eu sempre faço é criar o plane, adicionar um edit poly por cima e selecionar esses vértices para voltar essas medidas. Então no eixo Y eu vou tirar 1 centímetro e aqui no eixo X também tenho que selecionar os dois vértices e andar 1 centímetro para frente. Assim ele não fica colado ou entrando dentro da parede, isso é bem importante. Com o plane feito, agora eu posso adicionar um shell nele, pode ser um shell aqui de uns 30 centímetros, mais ou menos. E essa é basicamente a estrutura do nosso rack. E o que é que eu vou fazer agora? Para fazer as portas, eu gosto de fazer o seguinte, vem no Create, vem aqui no Plane, liga aqui o AutoGrid para eu conseguir criar o plane já rotacionado. Com o meu Snap em 3, eu consigo selecionar esse vértice aqui e daí criar o plane só nessa face daqui. O que eu posso fazer agora? Preciso tirar 1 centímetro de cada borda, porque as portas elas são geralmente um pouquinho menores. Então eu vou tirar aqui 2 centímetros da altura, então vai ficar com 28, e 2 centímetros do comprimento, 265. Eu já posso, inclusive, marcar a quantidade de portas que vai ter aqui com os segmentos, né? Então esse rack, no caso, eu quero criar com 3 portas, 3 segmentos. Perfeito. Vou colocar por cima um Edit Poly, vou selecionar essas linhas internas, vou dar um chamfer nelas, um chamfer de 0,5, assim o espaço entre uma linha e outra fica de 1 centímetro, e se eu aproximar aqui, você vai ver que ele ainda mantém as faces internas desse chamfer. Se eu clico nessa opção aqui do chamfer, ele elimina já essa face para mim, o que me economiza bastante tempo. Então eu vou dar um OK, e agora eu posso só colocar um shell aqui, talvez de uns 2 centímetros, para a gente formar as portas. Posso selecionar o rack todo, os dois elementos, e aplicar um chamfer em cima. Esse meu chamfer, eu faço um chamfer só para o projeto inteiro. Inclusive eu vou usar esse aqui como instância depois. Então eu vou colocar aqui um chamfer de 0,3 com uns 2 segmentos mais ou menos, e aqui eu coloco no Smoothing Output, eu coloco Smooth Chamfers Only. Assim eu não preciso usar o Smooth por cima. Perfeito, rack modelado, agora eu quero modelar uma prateleira que vai em cima dele. Como é uma planta isométrica, eu não preciso seguir medidas muito exatas aqui. Eu vou fazer no olho mesmo, até porque é mais rápido. Então só vou copiar para cima em cópia, e daí aqui eu posso só trocar o shell. Ao invés de 30 centímetros, eu vou colocar aqui uns 3, 4 talvez. Esse chamfer eu vou deletar e vou pegar o chamfer de baixo, porque eu quero utilizar ele em instância. Botão direito, Paste Instanced. Por que em instância? Porque sempre que eu alterar alguma coisa em um dos chamfers, ele vai alterar para todo mundo ao mesmo tempo, olha só. Então eu consigo fazer isso para o meu projeto inteiro. Vou voltar para 0,3. E agora a gente pode modelar o restante. Esse workflow funciona muito bem para todos os gabinetes, tá? Você modela simplesmente uma caixa para o gabinete e depois um plane com divisões para as portas. É isso que eu vou fazer em todos os outros. Para esse balcão eu posso utilizar linhas para fazer essa modelagem. Eu vou vir aqui no Create, pegar uma linha, posso tirar o AutoGrid para não atrapalhar. Com o meu Snap em 2.5 eu vou criar ela ali no 0,0. Vou fazer só esse contorno frontal aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar os modificadores dessa linha, converter ela para Editable Spline, daí eu posso selecionar todo o segmento, vir aqui no Outline e colocar alguma medida para ser a espessura desse balcão. Obviamente eu vou colocar aqui algo como menos 5 centímetros. Posso converter agora para Editable Poly e dar aqui um shell para a gente poder ter a medida total. Esse shell, no caso, vai ter 90 centímetros. Obviamente eu preciso criar aqui algum tampo, né? Então eu poderia dar aqui um Edit Poly, vir na seleção por Edge, selecionar todos esses edges aqui, vou até apertar F4 para ficar mais fácil de ver, e daí eu dou um Connect. Esse meu Connect, ele vai ficar aqui em 90 menos 5, em 85 centímetros de altura.
posso selecionar essa face e a face do outro lado e dar aqui um bridge. Outra forma de fazer seria selecionar essa face, habilitar o meu snap e com o shift pressionado eu puxo ela para cá e uso o Smart Extrude. Mas aqui com o bridge eu acho que vai ser até mais fácil. Dou um bridge e tá feito aqui o balcão. Inclusive, eu vou aproveitar essa face interna aqui para criar um ripado. Como é que eu faço isso? Selecionei essa face, vou dar aqui um Detach com os settings, né? Para eu selecionar aqui Detach as Clone, dou um OK. Se eu sair de dentro agora desse meu balcão, eu vou perceber que ele criou aqui um outro elemento, um outro objeto, que é justamente um plano, tá? Inclusive, eu já vou salvar aqui o meu projeto, porque esse próximo processo às vezes pode dar algum bug, tá? Vou dar um Ctrl S, selecionar onde eu quero salvar. Dei um nome aqui, sempre gosto de terminar com 001, porque assim eu vou salvando versões, dou um save, e agora sim, com esse meu objeto selecionado, esse meu objeto plano, eu vou aplicar aqui um Floor Generator. Esse é um plugin que você pode baixar de graça, inclusive, o link vai estar aqui na descrição. E aqui o Max Length dele já está em 1000, aqui o Width eu coloco em 3 para fazer todo o ripado, o Growth Lane eu coloco aqui em 2 centímetros, vou tirar o Bevel e esse Extrude eu coloco em 2 centímetros também. Para eu poder aplicar um chamfer nesse meu Floor Generator sem bugar tudo, eu coloco um Edit Poly por cima, dou um Ctrl A em todos os vértices e dou um Weld aqui para poder fechar essa modelagem. Agora sim o chanfro vai funcionar. Vou pegar aqui o chamfer que a gente já usou nas outras modelagens, seleciono todo mundo aqui, botão direito, Paste instanciado. Pronto, todos eles chanfrados, bem bonitinho, alta qualidade, fechou? Agora eu venho para o gabinete aqui da cozinha e o esquema vai ser exatamente igual o que a gente fez com o rack, tá? Então eu vou acelerar essa parte e daí eu volto para te dar alguns insights. No caso da cozinha, eu gosto de começar primeiro pela pia, então eu vou levantar esse meu plane que eu acabei de criar até os 90 centímetros, essa vai ser a altura da bancada, e aqui dentro desse Edit Poly, eu já vou criar aqui as divisões, tá? Vou criar 2 divisões com o Connect, daí eu vou afastar essas divisões nesse parâmetro do meio aqui, posso afastar até uns 95, talvez, um pouco mais, 97, assim fica com uns 3 centímetros aqui, eu acho, vamos ver. Daí eu vou fazer um outro connect, olhando aqui de topo, nesse sentido longitudinal, só que vai ser um connect só. Então eu vou remover aqui para 1, esse valor eu posso zerar, e daí eu posso mover ele ali para o canto, também para uns 90, mais ou menos assim. Legal. E antes da gente criar os extrudes aqui, eu vou dar um shell nessa minha geometria, pode ser um shell para baixo, tá? Então eu vou utilizar o Inner Amount, e eu vou colocar aqui o valor de 3 centímetros, mais ou menos. Como eu já criei essas faces, agora fica fácil. Eu coloco um Edit Poly por cima, vou selecionar todos esses polígonos e vou dar aqui um Extrude de 15 centímetros para criar aquele frontão, né, da bancada. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o gabinete da parte de baixo. Eu vou dar um Ctrl V aqui nesse objeto, como cópia, obviamente, e vou mover ele lá para 0 centímetros, né? Ele vai começar a partir do piso. Posso deletar todos esses modificadores e eu tenho de volta o meu plane, tá? Agora eu vou colocar um Edit Poly aqui. Preciso, né, encurtar ele ali para ele sair de dentro das paredes, então no eixo X vou andar 1 centímetro. No eixo Y, vou voltar aqui 1 centímetro. E esse daqui vai ser, na verdade, a base do gabinete. Então, eu quero que as portas do meu gabinete, elas formem um dente aqui de uns 2 centímetros para dentro. As portas em si vão ter uma espessura de 2 centímetros. E entre o meu gabinete e a base do gabinete, eu vou ter ali os 5 centímetros de ergonomia. Então, no total, eu tenho 9 centímetros aqui para dentro para formar essa minha base. Então, eu vou pegar o eixo X e vou andar 9 centímetros para trás. Posso dar um shell aqui de uns 10 centímetros. Então, 0 no inner, no outer eu coloco 10 centímetros. Pode ser 5 centímetros aqui no outer amount. E agora eu posso copiar esse carinha aqui, dar um Ctrl V como cópia. Vou subir ele 5 centímetros para ele ficar aqui em cima. E aqui eu vou ter o meu gabinete. Esse gabinete eu posso dar um shell até a parte de baixo aqui da pia, né? Então, se até o topo, né, do chão ao topo eu tinha 90 centímetros, tiro os 3 centímetros mais os 5 centímetros da base. Então, eu vou ter aqui 82 centímetros nesse meu shell. Vou aplicar um Edit Poly por cima, vou puxar essa face aqui agora no eixo X
em 5 centímetros. E agora que a estrutura do gabinete está pronta, posso até mudar de cor aqui, né? Pega esses dois caras aqui e coloco, sei lá, um marrom escuro assim. E agora que essa estrutura está pronta, vou criar aqui um plane para fazer as portas naquele mesmo esquema. Vou criar o plane aqui, habilitar o AutoGrid, vou puxar daqui da parte de baixo, lembrando de ativar o Snap em 3, né? E vou colocar ele até essa posição. Perfeito. Obviamente eu tenho que tirar 1 centímetro de cada lado, né? Então aqui vai ficar com 80 e aqui vai ficar com 241,5. E agora eu posso começar a trabalhar nas divisões aqui desse plane. Importante lembrar que como a gente vai ter um cooktop aqui, é importante a gente deixar essa parte da direita um pouco maior para a gente poder fazer o encaixe depois. Mas por enquanto, eu vou deixar esse meu plane com aproximadamente 4 divisões, desse jeito. Vou colocar um Edit Poly por cima, agora eu posso começar a mover essa galera aqui. Eu vou deixar ele mais ou menos assim. Essa parte do meio eu vou colocar no olho mesmo aqui, no centro, para ficar 2 portas iguais. E agora que a gente tem as nossas divisões, vou selecionar esses edges internos e vou dar aqui um chamfer de 0,5, mesmo esquema, tirando aqui a parte do centro e dá um OK. Eu vou colocar um outro Edit Poly por cima, que vai ser a parte das minhas gavetas. Por Edge, eu venho aqui, seleciono esses 2 edges, clico aqui em Connect, e agora eu defino quantas gavetas eu quero ter. No caso, eu quero que sejam 4 gavetas, serão 3 Connects. Já com os edges selecionados, posso dar um chamfer de 0,5, ele já está com a opção aqui desmarcada, então eu tenho que marcar novamente, e dar um OK. Agora eu posso só dar um shell de 2 centímetros, para eu ter a espessura dessas gavetas. Uma outra coisa que eu gosto de fazer com essas gavetas, Alt Q aqui para isolar, é olhar elas aqui de frente, aplicar um Edit Poly, selecionar os vértices internos aqui, só esses de cima, tá? O de cima de cada gaveta. E daí no Y, eu vou descer eles 2 centímetros, menos 2. Assim fica um puxador cava, vamos dizer dessa forma. Aí eu posso selecionar toda essa galera aqui, e mais uma vez no Y, descer 2 centímetros. Assim fica bem fácil de identificar as peças desse armário. O que eu vou fazer agora? Pegar o galpão, pegar aquele nosso chamfer, seleciona todo mundo e aplica em instância. E agora que você aprendeu a modelar esses 3 primeiros móveis, eu vou seguir todos os outros em time-lapse, porque é exatamente a mesma técnica. Modelei aqui todas as nossas marcenarias e agora eu vou modelar as aberturas aqui da churrasqueira, tá? Vou te mostrar como eu vou fazer isso. Primeiro de tudo, a abertura da churrasqueira em si. Primeiro eu gosto de demarcar onde é que vai ficar a minha modelagem. Então eu vou pegar aqui um box, eu vou criar um box de 50 por 50 por 50. Essa minha box eu quero que fique em 90 de altura, que vai ser onde vai ficar a abertura aqui da churrasqueira. E eu vou posicionar ela aqui no centro das paredes, né? Fica um dente para cada lado, tudo certinho, beleza. O importante é que a box esteja atravessando aqui essas paredes. Eu vou fazer uma cópia dessa box, apertando aqui Ctrl V, e vou colocar ela aqui no 0, que é onde vai ficar a abertura ali do carvão, enfim, né? Só que ele vai ser um pouquinho menor, ao invés de 50 por 50 por 50. As medidas que eu acho que vão ficar interessantes aqui são 35 centímetros de altura por 40 centímetros de largura. Mais uma vez, atravessando aqui as paredes. Logo você vai entender o porquê que isso é importante. E agora é que eu vou criar as molduras em si. Para criar a moldura aqui da churrasqueira, eu vou utilizar um plane com o AutoGrid habilitado. Pego aqui o Snap. Esse meu plane, eu quero que ele tenha 5 centímetros a mais que o buraco da churrasqueira, para ele ficar uma moldura mesmo. Então eu vou colocar aqui 60 por 60. Vou aplicar um Edit Poly. Vou selecionar a face desse plane. Criei o plane com 4 faces. Olha só, não cometa esse erro. Ó, apertando F4, ele tá com 4 divisões. Por isso que é bom a gente aplicar o Edit Poly por cima, né? Porque daí a gente pode voltar facilmente, né? Venho aqui no Edit Poly, seleciono a face, vou dar aqui um Inset de 5 centímetros, que é justamente a nossa moldura, dá um OK. Vou sair aqui da seleção de subelementos, né? E vou posicionar ele no lugar certo aqui, que é onde vai ficar o buraco, né? Onde vai ficar a minha parede. Como eu faço isso? Vista de topo, arrasto ele até aqui na minha linha, olha só. E agora ando para frente 1 centímetro, né, no eixo X. Sempre trocar aqui as coordenadas, né, para eu poder andar 1 centímetro. Tá aqui o meu plane. Para eu conseguir enxergar, eu vou selecionar o box que eu fiz e vou dar um Alt X nele, que daí ele fica assim, semi-transparente. Volto pro plane, vou selecionar essa face aqui de dentro, e daí eu preciso dar um Extrude aqui na vista de topo. Vou segurar o Shift
selecionar aqui o meu eixo X, perceba que agora eu estou fazendo o Extrude, posso soltar o Shift e agora com o S no teclado ativo o meu Snap e vou até o final da parede. Obviamente que eu preciso vir no X aqui, menos 1 centímetro. Legal. Vou até isolar essa geometria para você ver como ficou o resultado. Perceba que ele faz toda a volta, né? Eu não preciso mais dessa face, então posso só dar um delete. Só que aqui é só um plane, né? Eu preciso ainda de uma espessura, porque isso aqui vai ser uma pedra depois. Então eu vou dar um shell. Esse meu shell vai ser de 2 centímetros. Perceba que meu shell ele foi criado assim para fora, né? Vou até dar um 0 aqui. 2 centímetros para fora. É importante também habilitar essa opção Straighten Corners para ele não deformar a geometria, beleza? Feito isso, posso fazer a mesma moldura, só que aqui para a parte de baixo, e ela é bem mais simples, para falar bem a verdade. Como é que eu vou fazer? Vou isolar aqui essa minha box, vou selecionar aqui as minhas linhas e com o meu Snap em 3 habilitado, vou fazer esse contorno só da parte de cima. Feito isso, eu posso aplicar um modificador Sweep, posso trocar a geometria dele para bar, né, para ser só um quadrado, e aqui eu consigo definir o tamanho, né, então eu vou colocar aqui um tamanho específico de 2 centímetros para sua espessura e para largura a gente vê a hora que a gente encaixar ali na parede, tá? Só alinhar aqui o meu pivô para que essa geometria ela fique do lado de dentro da caixa, né? Então ele está alinhado pelo meio, eu posso trocar aqui para ficar do lado de dentro. Vou sair do isolamento da seleção e vou posicionar ele aqui no final da minha parede, né? Por coincidência o sweep está quase certo, talvez aqui 14 centímetros vai ficar bem certinho, bem alinhado. Perfeito. Essa caixa aqui também vou dar um Alt X nela para ela ficar assim semi-transparente e depois a gente volta para ver como que a gente vai lidar com esses buracos aqui. Eu quero te mostrar um macete lá na parte das texturas. Por último, mas não menos importante, vou copiar aquele nosso chamfer e vou aplicar em toda essa galera em instância. Feito todo esse processo, a gente tem a nossa modelagem pronta e de alta qualidade, inclusive usando o chanfro, né? Assim a gente tem aqueles highlights na hora que a gente for iluminar e texturizar a cena. E agora a gente pode partir para uma das minhas partes favoritas. E vamos de composição, uma das minhas partes favoritas e de muita gente, só que é uma faca de 2 gumes, porque ou você faz isso aqui muito rápido, ou você vai demorar horas para fazer essa etapa do projeto. E por que eu tô falando isso? Justamente porque a parte de escolher, inserir e posicionar os blocos na cena 3D pode ser um pesadelo. Por isso a gente sempre fala aqui no canal, tenha uma biblioteca de blocos, de textura, sempre bem organizada. Invista tempo em fazer isso, porque isso é muito importante. Inclusive, no card que está aparecendo aqui no canto superior direito da tela, você encontra um vídeo em que eu te mostro um workflow completo para você organizar a sua biblioteca de blocos em 3D. E não se engane, tá? Nesse vídeo aqui, eu já preparei os blocos que eu quero utilizar nessa cena. Eu já escolhi esses blocos antecipadamente. Normalmente, no dia a dia, a gente passa um pouco mais de tempo fazendo testes, alterando, ajustando esses blocos, tá? Por isso, mais uma vez, a importância da biblioteca 3D. E não, eu não vou te mostrar onde eu baixei esses blocos, onde baixar esses blocos, eles também não vão ficar disponíveis por serem blocos pagos. Mas o que você pode fazer, e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, é assistir esse outro vídeo que tá aqui no card também, em que o Ander indica 21 sites para você baixar blocos 3D e texturas, HDRIs, enfim, tudo que você quiser para trabalhar nas suas cenas, tá? Tem bloco gratuito, tem bloco pago, tem textura gratuita, textura paga, então eu recomendo muito que você assista depois de terminar de ver esse tutorial. Mas o que eu vou te mostrar aqui, que é muito importante, é o que você deve levar em conta na hora de escolher esses blocos e também como tornar esse processo de inserir eles na cena 3D algo menos chato e mais rápido também. E a resposta de tudo tá aqui, ó, nas referências. Lembra que eu disse que a gente ia consultar tudo isso aqui depois? Bom, esse é o momento. O que você precisa olhar? Para a gente poder fazer a parte inicial da composição, a gente precisa olhar para o estilo aqui desses mobiliários, a gente precisa olhar para as cores, para os materiais, para a gente conseguir fazer algo que esteja alinhado com essas referências. Observa só, por exemplo, os sofás aqui dessas referências. São bem modernos, minimalistas, geralmente de veludo ou algum tecido leve. Olha as cores deles também, um bege, branco, areia, algo nesse sentido.
Olha só as cadeiras também, são cadeiras sempre com linhas retas, linhas finas, os estofados de tons neutros também, de tecido. Aqui as decorações, né, são decorações minimalistas, às vezes um vasinho, um objeto, algumas plantas secas, um verdinho mais baixo. Então todos esses mobiliários conversam entre si. Por isso que é importante você levar isso em conta na hora de escolher os blocos que você vai importar para a cena. E uma outra coisa muito importante é na hora de inserir esses blocos. Comece sempre pelo que tem maior volume e depois vá para as minúcias. Como assim? Eu vou começar pelos blocos principais. Então eu vou começar pelo que é grande aqui na cena. O sofá, o tapete, a mesa com as cadeiras, os vasos lá na parte de fora, esquadrias e assim por diante. Aquilo que vai preencher a minha cena no momento inicial. Depois, lá no final, lá na finalização, é que eu vou trazer aqui as decorações, o vasinho, o livrinho que fica em cima da mesa de centro, sabe? Coisas pequenas. Eu começo pelo que traz mais volume para depois ir para os detalhes. Assim eu consigo ver o meu trabalho tomando forma e me sinto mais produtivo também. Então vamos lá pro Max e vamos começar a inserir essa galera. Para esse tutorial especificamente, como eu vou fazer o merge, né? Como eu vou importar os blocos aqui para minha cena? Eu vou simplesmente arrastar do meu Explorer, eu tenho o Windows Explorer aberto em uma outra tela aqui. Eu vou arrastar ele aqui pro 3D Studio Max, por exemplo, vou arrastar aqui um sofá. E quando eu solto ele aqui na minha viewport, ele abre esse pequeno menu perguntando o que eu quero fazer. Se eu quero abrir o arquivo, dar um merge, dar um xref ou se eu quero cancelar. Eu vou dar um merge e daí ele vai posicionar o meu bloco onde está o meu mouse. Ele leva um tempinho para carregar, mas depois disso ele posiciona aqui. E daí eu posso selecionar onde ele vai ficar. Se você assistiu o nosso vídeo sobre organização de biblioteca, você sabe que também existem ferramentas para fazer isso. Existe o Connector, Project Manager e muitos outros aplicativos. Você pode usar o que você se sentir mais confortável. E nesse momento também eu não vou me preocupar com o formato nem com as texturas desses blocos. Eu vou só inserir eles aqui na cena e posicionar eles. Depois a gente vai para a parte dos ajustes. Depois de importar essa cadeira, perceba que ela tem uma cadeira só, eu vou até duplicar elas para cá. Lembre-se de duplicar as coisas sempre em instância, quando você precisar que elas sejam sempre iguais, né? Como eu não vou alterar uma cadeira em relação à outra, eu posso deixá-las instanciadas. Isso é muito mais rápido de o 3D Studio Max conseguir renderizar depois. Vou colocar duas cópias aqui, seleciono todas elas. E no eixo Y, mesma coisa, né? É só mover no eixo, segurando o Shift no teclado, que ele faz a cópia. Em instância, eu vou dar um mirror nelas aqui agora no eixo Y, só para inverter, e delas já ficam posicionadas no lugar correto. Aqui eu já vou aproveitar para te mostrar uma alteração. Isso aqui sempre acontece no meio do caminho, tá? Perceba que eu não tenho espaço suficiente entre a minha bancada e as cadeiras, né? E as banquetas. Então eu vou precisar aumentar um pouco esse balcão. Vou selecionar o balcão e o ripado. Vou dar um Alt Q neles aqui. Eu vou até deletar esse chamfer, vou dar um cut nele. Vou colocar um Edit Poly, selecionar todos esses vértices da parte de cima e no eixo Z eu vou colocar mais uns 10 centímetros aqui para cima, acho que vai estar ok. Daí eu posso só dar um Paste Instanced para voltar ao meu chamfer e rapidamente eu já consegui ajustar essa modelagem. Não se esqueça do Ctrl S para poder salvar o projeto e vamos continuar aqui com a blocagem. E olha só, uma coisa legal aqui para eu te mostrar, inclusive, é que esses blocos, como eu disse, eu já tinha escolhido e eu já tinha ajustado, né? Mas quando você precisar trazer os seus blocos aqui para dentro e precisar fazer algum ajuste neles, nada te impede de aplicar um Edit Poly por cima do Editable Poly, que já é o objeto, e daí fazer os ajustes aqui com os vértices, né? Às vezes essa porta, ela precisa ser um pouco maior, um pouco menor, tu consegue fazer esses ajustes facilmente dessa forma. Então eu vou só posicionar essa porta aqui pra gente poder dar sequência. E ainda falando na questão das esquadrias, aqui você tem uma escolha que você pode fazer, tá? Você pode representar as esquadrias tanto na sua altura padrão, na altura que vai ficar realmente no projeto, né? Então a porta com 2,10, essa aqui também, a outra porta do chão ao teto, enfim, como você preferir fazer. Ou tem gente que gosta também de cortar a esquadria na altura aqui da parede, né? E para você fazer isso de uma forma bem fácil, existe aqui dentro do 3D Studio Max um modificador chamado Slice. Você pode aplicar esse slice
Slice, e dentro dele, olha só, clicando nessa setinha, tem o Slice Plane. Eu posso definir a altura desse Slice Plane para onde eu quiser. No caso, as minhas paredes têm 40 centímetros, né? Então, só para poder te exemplificar, eu colocaria ele aqui na altura das paredes, aqui em 40 centímetros. No Z eu posso subir aqui 2, né? Que ele alinhou com o miolo. E daí aqui dentro do Align, né? Eu posso escolher o tipo de Align, né? Aqui ele tá em Refine Mesh, o que ele tá fazendo é só adicionando, né? Um edge bem na onde passa esse Slice Plane, mas eu posso trocar para, por exemplo, para Remove Positive. E tudo que estiver para cima desse plane vai ser removido, olha só. Daí é só ativar a opção Cap, que ele vai fechar a geometria. Então, os meus blocos, eles já ficam cortados na altura ali das paredes. Eu não gosto, tá? Eu prefiro que ela fique na altura em que vai ser o real, né? O projeto real, mas pode ser um recurso útil dependendo do que você for fazer. Então, vou só deletar esse slice e terminar minha blocagem. Então olha só que bacana, em poucos cliques eu consegui adicionar os blocos principais aqui. Eu tenho todo o volume que eu precisava agora para conseguir enxergar a minha cena mais ou menos como ela vai ficar depois de finalizada. Antes da gente seguir para a próxima parte aqui, eu quero que você organize o seu arquivo, tá? Isso é muito importante, especialmente se você trabalha em equipe. Como você pode ver na sua tela, eu renomeei todos os objetos que eu criei e separei eles nas suas devidas layers. E daí no final, o resultado é esse aqui, olha só. O que é de arquitetura tá na sua devida layer, o que é marcenaria tá na sua devida layer, as esquadrias coloquei numa layer específica também e criei uma layer chamada composição. Dentro dessa composição, eu separo entre layers também os ambientes, tá? Então eu tenho aqui a composição da cozinha, do jantar, do living e da varanda. E feito isso, antes ainda da gente investir tempo na decoração, nos detalhes, no charme mesmo da cena, a gente pode fazer algo ainda mais importante, que é o toon, ou clay, como muitos chamam. Nessa etapa é que você vai começar a ver o seu render tomando forma. A gente vai mandar um render interativo pela primeira vez. O que é um clay ou um toon? É simplesmente uma visualização básica da cena 3D. Todos os materiais são substituídos por um único material, geralmente um cinza médio, e a gente configura uma iluminação e uma câmera básicos. Por que a gente faz isso? Justamente para a gente poder aprovar com o cliente ou com a nossa equipe internamente quais serão os ângulos de câmera escolhidos e qual vai ser a iluminação preferida ali para aquele ambiente. Isso é bem importante, tá? Porque a gente consegue evitar dessa forma futuras alterações. A gente já aprova a câmera, já aprova a iluminação e depois segue apenas para os refinamentos. E como é que a gente faz para criar o toon aqui dentro do 3D Studio Max? Primeiro de tudo, preciso abrir o meu editor de materiais. E daí eu preciso criar o material que vai ser o meu toon, um material que vai ser essa massinha de modelar, vamos dizer assim. Vou trazer aqui um Corona Physical Material e vou renomear ele para toon. Nesse Physical Material, eu não vou mexer nada, vou deixar ele no default mesmo, padrãozão cinza. Vou abrir aqui o meu Render Setup, você pode apertar F10 no seu teclado se quiser. E aqui na aba Scene, eu tenho essa opção, Material Override. O que o Material Override ele faz? Permite eu colocar um material para sobrescrever todos os materiais da minha cena. É só eu arrastar esse Physical Material para cá, em instância, e dar um OK. Só que antes de eu mandar o render interativo, eu preciso ter alguma iluminação aqui na minha cena. E aqui eu já gosto de configurar a iluminação geral da cena. E como é que eu vou criar essa iluminação? Primeiro de tudo, eu vou trazer aqui um Corona Color Correct, caso eu precise fazer algum ajuste. Por quê? Porque eu vou utilizar um HDRI de estúdio para fazer essa iluminação. O HDRI que eu vou utilizar vai ser esse daqui, ó, o Photo Studio 01, e ele é de graça para você baixar lá na Polyheaven. O link para facilitar a tua vida, obrigado de nada, tá aqui na descrição. Vou baixar ele em 2K mesmo, formato HDR, e daí é só fazer um download. Feito o download, eu volto aqui para o 3D Studio Max e nesse meu Corona Color Correct eu puxo uma setinha, venho aqui em Corona e adiciono um Corona Bitmap. Ele vai perguntar para eu procurar o meu mapa, eu já encontrei ele aqui e vou dar um Open. Na janelinha que apareceu eu dou um OK e ele vai ser importado para cá. Agora aqui no meu Render Setup eu venho em Scene, ativo o meu Single Map e plugo o meu Corona Color Correct aqui dentro em Instância.
E agora sim, eu posso clicar aqui no meu render interativo. Só que quando eu faço isso, ele aparece um erro do Corona aqui pra mim. E ele me diz que tá faltando alguma coisa. Ele diz aqui que tá faltando deixar o like no vídeo. Então, se você não deixar esse like, eu não consigo continuar a cena, não consigo renderizar. Então, por favor, rola a sua tela aí, deixa o seu likezudo bonito, que a gente consegue continuar. Aê, agora que tu deu o like, a gente consegue seguir, né? Apareceu aqui o meu render, beleza. E olha só o que a gente tem. Temos alguma coisa acontecendo e já tá bem bonito. Cara, eu amo o Toon porque fica tudo lindo no Toon, né? E olha só, esse aqui é o resultado. Tem algumas coisas pra gente ajustar aqui ainda. Primeira delas, formato do render. Vou vir aqui no meu render setup, aba Common, Output Size vou deixar em Custom. E aqui o Image Aspect eu vou deixar ele quadrado, 1,0. Beleza. Vou travar o cadeado e vou colocar aqui uns 2000 pixels. Acho que vai ficar ok desse jeito. Um outro problema que a gente tem aqui, os vidros da minha cena não estão aparecendo, o guarda-corpo, as esquadrias, e eu posso configurar isso no Toon também. Aqui em Cine, eu posso vir em Preserve e ativar para ele preservar o meu Glass Materials, e quando eu faço isso, tudo que é vidro vai voltar a ser transparente. Ótimo. Tem mais um probleminha aqui. Nós não temos uma câmera na nossa cena, justamente porque eu tô renderizando a minha viewport solta. E isso não é legal. Eu preciso ter uma câmera. Então vamos criar essa câmera juntos agora. Como é que eu vou criar essa câmera? Eu vou vir aqui na vista de topo, vou vir aqui no meu painel Create, aqui nas câmeras, e vou criar uma Corona Cam. Essa minha Corona Cam, eu vou desligar aqui o autogrid para ele não me atrapalhar. Ela vai ser aqui do canto inferior direito para o centro da minha viewport. Basta eu clicar e arrastar mirando aqui o centro, que ela já vai estar funcionando. Subindo aqui a minha câmera um pouquinho, ó, vou dar um move nela, subir ela aqui no eixo Z. Se eu entro na minha vista da câmera e dou um Shift F para aparecer o render, perceba que agora eu tenho uma certa distorção. Mesmo que eu enquadre aqui os meus objetos bem certinho, eu tenho uma distorção. Como eu tô falando de uma planta isométrica, eu preciso que essas linhas verticais, elas sejam todas paralelas entre si. Perceba que assim eu tô tendo um ponto de fuga e isso não é legal, tá? Isso distorce os objetos. Como é que eu faço? Qual é o macete para configurar essa câmera? Bom, vou vir na vista de topo, vou primeiro de tudo selecionar esse meu target aqui e esse meu target ele precisa ficar no eixo 0, tá? Então vou colocar ele no 000. Vou voltar aqui para minha câmera e nos modificadores dessa câmera eu preciso vir aqui dentro de Projection and VR e ativar o tipo de câmera ortográfica. Aí sim eu vou eliminar todas as distorções. Quando eu entro na vista da minha câmera, olha só, todas as linhas verticais estão paralelas entre si. Só que agora eu preciso enquadrar a minha cena, né? Como é que eu faço esse enquadramento? Se eu clico aqui em Dolly Camera, você vai perceber que ele não funciona como acontece nas nossas cenas 3D. Ele não tá funcionando. Eu posso mexer ele e ele não enquadra a minha cena. Por quê? Porque na câmera ortográfica, eu mexo nesse enquadramento aqui em Ortho View Size. Quanto menor esse valor, mais aproximado fica, e quanto maior o valor, mais enquadrado vai ficar. Eu posso afastar ele aqui um pouquinho e dar um pan aqui na minha tela para conseguir fazer esse enquadramento. Posso inclusive arrastar ela um pouco para cima para deixar essa minha visualização mais centralizada. Inclusive uma dica aqui para você, tá? Na vista de perspectiva, você pode mover a sua câmera para cima ou para baixo para decidir o quão de cima você vai estar olhando essa perspectiva. Eu recomendo que você deixe bem em cima assim, para que toda a planta ela possa preencher melhor a imagem, mas não tão de cima a ponto de se tornar uma planta quase que de topo, né? Ela tem que ficar meio inclinada assim. Você pode ver o que mais te agrada, tá bom? E uma última coisa que falta antes da gente dar um outro interativo é a gente ter um background aqui. Por enquanto a minha planta ela tá flutuando no espaço vazio. E como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui na minha vista de perspectiva ou na vista de topo, tanto faz, um plane super gigantesco para cobrir toda essa visualização da minha câmera. Vou pegar aqui um plane, vou criar um plane bem grandão aqui. E esse meu plane gigantão eu vou colocar as medidas de 15.000 centímetros por 15.000 centímetros. E daí eu vou centralizar ele na minha viewport. Só que como você pode ver, ele está interseccionando aqui com o piso da planta, né? Então eu preciso descer ele no eixo Z só um pouquinho, pode ser aqui coisa de meio centímetro assim, já vai ser o suficiente para resolver o problema. Vamos dar um play no render interativo e ver o resultado como é que tá ficando. Vou olhar aqui na minha vista de câmera e olha só que legal.
Aqui no render interativo tem mais alguns ajustes para a gente fazer no Toon. Que ajustes são esses? Primeiro de tudo, a direção da minha luz. Eu vou entrar dentro do meu HDRI e vou rotacionar ele aqui dentro de Rotation, tá vendo? E nesse meu caso, a rotação ideal que eu encontrei é de 140 graus. Olha só que legal, eu tenho a luz vindo aqui da direita, criando essas sombras bem interessantes. Outra coisa que eu vou fazer é aqui dentro do meu View Frame Buffer, entrar aqui dentro do Tone Mapping e adicionar um LUT. O LUT ele já vai dar um gás bem bonito aqui na nossa cena. O LUT que eu gosto de usar é esse Kim Unlan Graphic 03, só que ele fica muito estouradão, assim, muito contrastado. Então eu só abaixo aqui a opacidade, talvez para 0,7 fique interessante. Talvez diminuir um pouco a exposição para uns menos 0,3, assim eu acho que vai ficar legal. Esse Access OT aqui, eu vou diminuir ele também para uns 0,7, para não ficar tão contrastado, para não ter tantos pontos escuros. E uma configuração que faz muita diferença na hora do render interativo é aqui o Sharpening and Blurring. Eu vou ativar essa opção e vou desligar o Blur. Só assim ele já fica bem mais nítido. Posso até aumentar o Sharpen para 1,5 se eu quiser. Com o nosso Toon definido e aprovado pelo cliente, que sou eu mesmo, a gente pode partir para a próxima etapa, que é trabalhar nas texturas dessa cena. Vamos para outra parte que também é uma das minhas favoritas, que é a texturização. É a hora que esse projeto preto e branco, triste e cansado, vai ganhar vida e vai ficar lindão, maravilhoso, para encher os olhos do artista, do cliente, de todo mundo. Então, agora a gente vai começar a texturizar essa parada aqui. Assim como a gente fez com a parte dos blocos, eu não vou te mostrar o nome de cada textura, onde foi que eu baixei, como eu montei, quais mapas eu pluguei para criar os materiais. Até porque você pode aprender isso em outros vídeos aqui do canal do Academy mesmo. Para mim, o mais importante desse vídeo é te passar o conceito, o princípio por trás de cada uma das escolhas que eu vou fazer. E para isso, adivinha? Referência de novo! É isso que a gente vai utilizar o tempo inteiro na hora de criar a nossa cena. E olha só, o que eu preciso olhar agora? Preciso olhar para as texturas, para os detalhes, para as cores, para os relevos, para as sombras e assim por diante. Perceba, por exemplo, olha só, uma das minhas principais referências aqui, essa imagem. Como é que tá a tonalidade das madeiras? Perceba que a madeira do piso, ela é um pouco mais amarelada, um pouquinho mais clara. Já as madeiras dos outros móveis, ela é um pouco mais avermelhada, mais escura também. Os tecidos, como é que são? Tons neutros, temos aqui um linho, né, um branco, um off-white, como muitos dizem, né, aqui para o sofá, combinando já com o tapete. As cadeiras já estão contrastando um pouco, mais combinando com a madeira, né? Um marrom mais neutro também. As pedras, de que cor elas são? Elas são um mármore calacata, né? Um branco, um mármore claro, pedras claras. O piso externo, ele é mais parecido com este daqui, olha só. É como se fosse um terrazzo, né? E ele tem os rejuntes ali bem fininhos, bem interessante também. Então são mais ou menos essas as cores que a gente vai buscar, essas tonalidades, esses princípios, tá? Olha só os metais também, como eles são bem reflexivos, dá pra gente ver também que não é 100% espelhado, isso é bem importante. Então a gente vai tentar resgatar essas cores aqui. Obviamente eu vou te mostrar alguns macetes, alguns ajustes que eu fiz nessas texturas, para você também poder incrementar aí o seu repertório. Olha só, da mesma forma que a gente fez com os blocos, com as texturas não é diferente. A gente vai começar texturizando aquilo que é grande, ou seja, toda a arquitetura, depois toda a marcenaria, e aí a gente vai para as minúcias, né? Ver se as texturas dos blocos estão ok, texturizar coisas pequenas, coisas menores, aí a gente vai ajustando ao longo do caminho, tá bom? Inclusive, eu vou até esconder aqui a minha layer de composição e de esquadrias também. A planta eu também não preciso, então posso esconder, para eu ficar aqui só com a minha arquitetura, tá ok? E para que esse vídeo não fique com 3 dias de duração, eu vou primeiro trazer todas as minhas texturas que eu pretendo utilizar aqui para o meu editor de materiais, e daí eu vou falando com você sobre elas. Lembrando que naquele vídeo que eu te indiquei, né, onde o Ander mostra 21 sites para artistas 3D, você pode encontrar vários lugares legais para baixar texturas parecidas com essas, tá bom? E vamos começar a aplicar essa galera. Olha só. Primeiro de tudo, eu vou texturizar esse plane gigantão para eu poder esconder ele e me livrar desse rosa enorme que tá me atrapalhando aqui. Eu trouxe aqui uma pintura de parede, é um plaster, tá? E ele é um cinza escuro. O único ajuste que eu vou fazer aqui é tirar toda a saturação e escurecer ele um pouco mais, deixar um cinza bem escurão mesmo. E vou aplicar ele aqui.
Já dei um hide aqui nele. E agora eu vou começar a texturizar aqui a minha arquitetura. Eu vou começar pelas paredes, tá? Todos os contornos aqui, eu vou aplicar uma pintura de parede branca. O que é essa pintura de parede? É só uma cor branca com aqui um mapa de bump, tá? Um mapa de bump de plaster. Procure por esse nome aqui que você vai encontrar muitas texturas parecidas, tá bom? Vou aplicar ele aqui e vou dar um hide nessas paredes. O hide eu utilizo o atalho Ctrl H, mas esse atalho é um atalho personalizado, tá? Você pode esconder os objetos clicando com o botão direito e vindo aqui em Hide Selection, tá? Se você quiser um tutorial sobre atalhos, comenta aqui embaixo, a gente pode pensar em trazer esse conteúdo, tá bom? Próximo agora são esses miolos aqui, né? Esses preenchimentos das paredes. Eu vou aplicar aquele mesmo plaster mais escuro, cinza mais escuro. Vou dar um hide também. Agora temos aqui os pisos. Só para você saber, tá? Qual é a minha preocupação nesse momento? Não quero ajustar os materiais, não quero entrar no detalhe de cada um deles. Quero apenas aplicar e conferir se todos os objetos estão mapeados corretamente. Depois eu me preocupo com esses ajustes, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu piso e eu vou aplicar aqui essa textura de madeira. Essa textura utiliza poucos mapas, tá? É mais um color, um glossiness e um normal aqui para poder ter o relevo. Eu vou só aplicar ele aqui e perceba que ele só ficou marrom. Por quê? Porque esse meu plane não está mapeado. Eu preciso aplicar nele aqui um VW Map. Esse meu VW Map, eu vou colocar ele no modo Box e vou colocar o tamanho de 200 por 200 por 200. Inclusive, ficou pequeno. Eu vou aumentar então 350, 350, 350. Legal, esse tamanho eu acho que tá ok. Eu só gostaria que a paginação fosse no outro sentido. Então eu vou trocar aqui para o mapeamento no modo X. Pronto, ele já ficou correto. Posso esconder. Vamos para o meu piso externo, eu vou mapear ele com esse outro floor aqui, olha só que legal. Vou aplicar ele e ele mais uma vez veio com um mapeamento incorreto, então eu vou dar um UVW Map e aqui eu quero te mostrar algo legal. Se eu coloco aqui, por exemplo, no modo 200 por 200 por 200, você vai ver que a paginação desse meu piso, ele é retangular e não tem problema, eu vou distorcer essa textura um pouquinho para ela poder ficar quadrada. Então eu vou aumentar aqui alguma dessas medidas para 400. Vamos tentar o width aqui para ver se funciona. Pronto, em 400 ele já fica maior e ele fica essas placas grandes também, o que me agrada. O que não me agrada dessa textura são esses rejuntos amarelados. Eu não gostei disso daqui, mas depois eu vou ajustar. E só para poder ficar bem certinho, eu vou entrar aqui no gizmo desse UVW Map e vou mover ele para cá, para o canto do meu piso, só para eu ter a paginação correta aqui desses pisos, tá bom? Vou sair do gizmo e agora eu posso esconder esse carinha aqui também. Temos aqui a mureta, né, do guarda-corpo, ele vai ser aquele plaster branco, a mesma cor das paredes, só aplicar e dar um hide. E temos por último, o último elemento arquitetônico aqui, são as nossas soleiras. Eu separei uma pedra também, um mármore aqui para elas. Vamos aplicar, vamos colocar um VW Map aqui, pode ser planar mesmo, pode ser 100 por 100. 150 por 150, vai ficar mais interessante. Vou dar um hide. E agora temos aqui a nossa marcenaria. Por onde eu vou começar? Vou começar aqui pelas pedras, tá? Selecionar todas as pias e o balcão e vou aplicar aqui um mármore que eu separei, que é um mármore calacata. Tudo que esse mármore tem é só um diffuse, não tem mais nada. As outras configurações eu controlo pelo próprio roughness mesmo. Inclusive isso aqui é uma dica de otimização para você, tá? Quanto menos imagens você utilizar como mapas, perceba que esse meu diffuse, ele é um mapa de 4.000 pixels, tá vendo? Ele está sendo carregado do meu computador. Quanto menos imagens você utilizar, ou seja, quanto menos texturas do seu computador você utilizar, melhor, porque a sua cena vai ficando mais leve e mais otimizada, tá bom? Vou adicionar esse mármore aqui, vou aplicar ali os meus objetos, como você pode ver, tudo distorcido. Então, com os 3 objetos selecionados, vou aplicar aqui um VW Map, modo Box, pode ser aqui 200 por 200 por 200, e ele não tá na direção que eu quero que os veios fiquem no outro sentido. Então eu vou trocar aqui para o modo X, que já vai ficar bem mais interessante. Feito isso, posso dar um hide. Legal, eu esqueci aqui dos meus rodapés, né, as bases aqui desses objetos, pode ser o mesmo mármore, inclusive. Vamos dar um VW Map, modo Box, 200 por 200 por 200, posso esconder essa galera. E agora sobraram apenas as marcenarias, eu vou selecionar todas elas e vou aplicar essa próxima madeira aqui que eu separei. Vai ficar tudo marrom, mas ainda sem mapeamento, e muito cuidado com esse mapeamento, tá? É muito importante que a gente deixe os veios sempre no sentido correto. Então eu vou pegar primeiro esse gabinete e o meu rack, né, com a prateleira, e vou aplicar aqui um UVW Map, modo Box, pode ser aqui 200 por 200 por 200,
E daí os veios eu quero no outro sentido, então eu vou deixar ele aqui no eixo X e assim eles vão ficar rotacionados bem certinho do jeito que eu gostaria. Muito bem, vou dar um Ctrl H. Agora eu vou pegar todos os outros móveis que são verticais, vou aplicar um OVAW Map também, modo box, 200 por 200 por 200. E aqui no eixo Z mesmo, vamos só conferir se os ripados estão ok, se eles não estão rotacionados, tá tudo certo, aparentemente. Então vamos dar aqui um hide. Faltou aqui esse shaft, o shaft pode ser uma cor escura mesmo, aquele mesmo plaster lá do começo, vou dar um hide também. Temos aqui as molduras, né, vou selecionar elas e vou aplicar aquele meu Calacata. Tá aqui o meu mármore, vamos aplicar, vou dar aqui um UVW Map, modo box, aqui eu vou colocar também 200 por 200 por 200, só alterar o sentido dele aqui no eixo X, vai ficar bem mais legal, posso dar um hide. Esses boxes aqui, eu vou utilizar eles como auxiliares logo para um outro material que eu já vou te mostrar. Vou dar um unhide em toda a minha arquitetura aqui, vou voltar com as minhas esquadrias e a composição também. E olha só que legal, já tá tudo muito mais combinando, né? As tonalidades aqui, pelo menos na viewport, parece estar tudo ok. Esse meu plane aqui, né? Esse meu BG, vou até mudar aqui para BG o nome dele. Eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em Object Properties e dar um Display as Box. Assim ele mostra só o contorno do meu plane e eu não fico selecionando ele sem querer, tá? Quando eu clico aqui fora. Antes da gente partir para os ajustes finos dessas texturas, dos blocos também, terminar de colocar as decorações e finalizar a nossa cena, eu quero te mostrar um macete muito legal que vai te economizar muito tempo aqui dentro do 3D Studio Max e do Corona. Olha só que massa, talvez você não tenha percebido lá no nosso Clay, mas aqui nas zonas das nossas cubas, aqui também o forno, a parte aqui da churrasqueira, as nossas modelagens elas não estão perfuradas, né? Pode ver aqui que o forno tá passando a madeira da bancada dentro dele, né? Então a gente precisaria fazer isso aqui na modelagem, ou seja, teremos que editar o Edit Poly, criar um buraco ou usar um Boolean aqui, enfim. Mas existe uma forma muito mais fácil de fazer isso direto na textura. Inclusive, eu já deixei preparado aqui um box que eu criei a partir da nossa pia. Eu vou até isolar ele aqui. Eu já tinha deixado os Object Property deles como see-through, né? Mas olha só, ele nada mais é do que um sólido que acompanha o formato da pia aqui da minha cozinha, olha só. E tudo que eu preciso fazer é que esse box, ele atravesse tanto a pedra quanto lá dentro o gabinete, né? Que ele seja maior do que a cuba. E agora que vem o macete dessa parada aqui. Existe um material aqui no Corona que permite a gente fazer esse recorte direto na textura. O nome desse material é Corona Slicer Material. Eu devo aplicar esse material, esse Corona Slicer Material, direto no objeto que eu estou utilizando como helper, ou seja, como modelo, né? Vamos dizer assim, como gabarito para fazer essa perfuração. Então eu vou aplicar esse Slicer Material, perceba que ele já ficou transparente, só que nada acontece na viewport. Isso vai acontecer apenas no render, tá? Então eu vou abrir aqui o meu F10, vou vir aqui dentro de Scene e vou desligar o meu Material Override, né? A gente não precisa mais do Material Override porque a fase do Toon já passou. E agora olha o que acontece quando eu dou um render interativo. Olha só que legal. Toda a minha geometria já foi recortada e já tá aparecendo aqui o formato da cuba. Só que como você pode ver, ela tá azul, né? Por quê? Porque azul é justamente a cor desse box que eu criei. Existem alguns ajustes que a gente tem que fazer aqui. Qual ajuste é esse? Dentro do meu slicer, eu preciso desligar a opção Override Cap Material. Desligando essa opção, todos esses contornos, né, essas bordas, vão assumir o material do nosso objeto. E o outro ajuste que eu preciso fazer é adicionar aqui nesse Include Exclude Objects a nossa pia. Por quê? Porque eu quero que o meu slicer corte tudo. Corte a cuba, corte a bancada, corte o gabinete, corte tudo. Menos o modelo da pia, né? Pode ver que ele tá cortado no meio ali. Então o que eu preciso fazer? Vir aqui na minha viewport, selecionar o modelo da cuba, né? Tá selecionado aqui, olha só. E daí aqui no meu Slicer Material, eu clico no botãozinho de mais, que ele vai ser adicionado automaticamente. E olha só o resultado, tá aqui a nossa cuba.
E eu posso fazer exatamente a mesma coisa para os outros objetos que são perfurados aqui na minha cena. Inclusive aqui, por exemplo, olha só, eu tenho a outra cuba, né? Eu já deixei preparado aqui também esse box, já tá selecionado, já tá com o slicer aplicado, inclusive eu vou aplicar ele de novo até. Eu vou vir aqui nesses outros boxes aqui da nossa sacada, né? Selecionar os dois e aplicar esse meu slicer. Beleza, já tá cortando tudo. E agora eu preciso adicionar os objetos que eu não quero que sejam excluídos. Então tudo aqui que tá dando problema no meu render, eu vou adicionar. O que eu vou adicionar aqui? Vou adicionar esse piso. Vou adicionar também, tô segurando o Ctrl agora para selecionar, né? As molduras aqui da churrasqueira. A segunda cuba. E eu já vou aproveitar para adicionar esse forno, apesar de não ter um slicer aqui ainda. Daí é só eu vir aqui nos meus materiais, aqui dentro do slicer, e clicar no maisinho para remover esses objetos. Vamos ver se está funcionando. Olha só que legal. A cuba tá ok. E aqui os shafts, né, as perfurações aqui, estão ok também. Inclusive, olha só, a gente tem alguns probleminhas aqui, que no caso são o nosso shaft e o BG, muito provavelmente, tá? Então eu vou apertar H no meu teclado, vou selecionar aqui o BG, beleza? E com o Ctrl, vou selecionar também o shaft e vou adicionar eles no excludes aqui do meu slicer. Lembrando sempre que o box ele precisa ultrapassar todas as modelagens, tá? Então eu só aumentei ele um pouquinho aqui para baixo. Entrando aqui na vista da câmera, já dá pra gente ver um grande problema aqui, que é o nosso BG tá com a textura ali das paredes, né? Infelizmente ele ficou muito grande. Então o que eu vou fazer é só duplicar esse meu material do plaster aqui e remover esse bump, tá? E daí eu posso alterar a cor, eu posso deixar até uma cor um pouquinho mais clara assim, dar um ok. Vou selecionar esse meu BG e vou aplicar esse material. Pronto, assim ele vai ficar totalmente liso. E olha só que massa, tá tudo funcionando. Agora a gente só precisa fazer os ajustes finais da nossa imagem. Vamos para os ajustes finais. E o que são ajustes finais? Bom, como você pode perceber, o workflow que a gente seguiu até esse momento levou a gente de uma forma bem sistemática e bem certeira para esse resultado que você está vendo na sua tela. É um direcionamento que funciona em 90% das vezes. Se você seguir cada uma dessas etapas que a gente fez, referências, modelagens, blocos, fazer o toon, né, para provar com o cliente, depois a texturização e agora os ajustes finais, você consegue ser muito mais eficiente, porque em cada etapa você está focado em um único objetivo, em uma única proposta, e isso te ajuda a ser mais eficiente. E nessa etapa é o momento que a gente precisa pensar em quanto tempo a gente tem para poder finalizar essa cena. Como esse aqui é um projeto pessoal, eu tenho, entre muitas aspas, todo o tempo do mundo para poder deixar ele do jeito que eu quero. Então esse é o momento de eu olhar para as minhas referências e ver o que eu preciso ajustar. Só que outra coisa importante também é que a gente não se perca nesses ajustes, a ponto de passar horas e horas e horas ajustando coisinhas que são tão pequenas que quase não vão aparecer no render. Qual que é a minha dica aqui para você? Comece do maior para o menor. Eu vou começar aqui ajustando algumas texturas que eu já vi que precisam de melhorias. Por exemplo, o piso muito reflexivo, as bancadas com pouca informação, o piso amarelo lá do fundo, alguns blocos aqui que eu acho que eu preciso ajustar e, obviamente, a parte da decoração. Essa parte da decoração é onde eu vou tirar um tempo para contar uma história, para adicionar um detalhezinho aqui e ali, para dar um pouco mais de vida para esse ambiente. Vou adicionar também algumas luzes indiretas dentro da churrasqueira, uns perfis de LED, que vão também trazer um aconchego para essa cena. Primeira coisa que eu vou fazer, ajustar a reflexão desse piso de madeira. Eu acho que está muito espelhado, ele precisa ser um pouquinho mais fosco. Então eu vou habilitar aqui o meu render interativo. Uma dica para você, tá? Quanto maior a janela do interativo, mais demora para ele carregar. Então se você diminuir, você consegue fazer essas alterações mais rápido. Eu vou deixar ele grande aqui, que é para você conseguir ver aí no YouTube, tá? Eu tenho aqui o meu piso, né? O meu piso de madeira, e ele já tem um Corona Color Correct aqui no Glossiness. De forma simples, quanto mais claro for esse mapa, mais reflexivo ele fica. Então eu vou pegar aqui o Gama e vou reduzir ele para 1,0. E assim eu tenho os reflexos um pouco mais difusos. Outra coisa que eu vou fazer é adicionar um Corona Color Correct aqui no Diffuse, né, no Base Color,
para eu poder ajustar um pouquinho mais essa cor. Eu acho que esse piso precisa ser um pouquinho mais claro. Eu vou aumentar aqui o gama para 1,1 e até a saturação eu vou aumentar para 0,05 para trazer um pouquinho mais de vida. Inclusive, uma dica também, tá? Aqui na vista da câmera, você pode apertar P para entrar na vista de perspectiva e chegar um pouco mais perto dos objetos. Por exemplo, eu me aproximei dessa região para eu ver melhor aqui o piso da área externa, para eu poder corrigir esse amarelo aqui. Como é que eu faço essa correção? Eu vou até isolar esse piso, vou trazer ele um pouquinho mais para o lado, porque eu preciso fazer algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, eu vou remover esse Ambient Occlusion, né, esse mapa de Ambient Occlusion que a gente tem aqui, que ele não está me agregando muita informação. E eu vou substituir ele por um mapa do próprio 3D Studio Max. Aqui na aba General, eu tenho aqui um mapa chamado Tiles. Esse meu Tiles, eu vou deixar ele na mesma paginação desse meu piso, né? Que são 2 fileiras e 4 colunas. Então eu vou deixar ele aqui dentro de Advanced Controls. No horizontal eu vou deixar 4 e no vertical serão 2. Daí eu preciso ajustar essas cores. Eu gostaria que esses meus rejuntes, eles fossem brancos. Um pouquinho diferente da referência que a gente tinha lá no começo. Como é que eu faço isso? Vou adicionar ele aqui no meu top layer e eu vou trocar aqui o meu Corona Mix de Multiply pro modo Screen. No modo Screen, tudo que é preto aqui no meu mapa vai sumir e tudo que for branco ou cinza vai ficar mais claro e os brancos vão se manter. Então eu preciso que o meu rejunte, o Growth Setup aqui, ele seja totalmente branco. Não totalmente, mas um pouco cinza, assim, um cinza bem mais clarinho. E eu preciso que o meu tile, né, o preenchimento aqui desses pisos, ele seja totalmente preto para que ele desapareça e fique a minha textura ali de baixo. Olha só que legal, ele ficou bem mais claro, só que esse rejunte está muito grande. Eu preciso reduzir o tamanho aqui no gap, né? Esse gap eu vou deixar ele no valor de 0,05. Assim ele vai ficar bem mais fininho, bem mais discreto. Tudo bem que ainda aparece um pouquinho da borda amarela ali, e daí o que eu posso fazer para melhorar isso é adicionar no meio do caminho aqui, né, antes de ele chegar no Base Color, um mapa de Corona Color Correct. Nesse Corona Color Correct, é só eu reduzir um pouco a saturação para disfarçar esses rejuntes. Quando eu volto para a vista da minha câmera, veja que os rejuntes estão muito bem marcados e bem mais discretos também. Uma outra coisa importante a ser feita aqui, eu vou entrar mais uma vez aqui na perspectiva, tá nessa madeira aqui, né? A gente percebe que os veios, eles estão continuando de uma peça para outra, além de estarem bem grandes, né? Eu vou até selecionar esse carinha aqui, entrar no OVW Map e vou reduzir ele para 150 por 150, deixar ele um pouquinho menor. Vou vir aqui na minha textura e vou adicionar aqui um mapa chamado Corona Mapping Randomizer. Se você já usa o Corona ou acompanha o canal, você já viu esse mapa diversas vezes por aqui. Eu vou só acrescentar um Additional Output aqui. Por quê? Porque a gente tem tanto o Base Color quanto o Bump para poder randomizar. Então no primeiro input vai o Base Color, no segundo input vai o Bump, daí o primeiro output vai no Diffuse e o segundo output vai no Bump. Nada mudou até o momento, porque eu preciso, dentro do Mapping Randomizer, adicionar o Randomize By por Mesh Element. Aqui dentro de Offset, eu coloco de 0 a 1 no eixo X, de 0 a 1 no eixo Y, e no Rotate, no eixo Z, de 0 a 360, com um Step de 180. Algo que eu posso fazer ainda nesse material é aumentar um pouquinho o glossiness para eu ter um pouco mais desses reflexos aqui, né? Posso colocar aqui um glossiness de 0,7, acho que vai ficar mais interessante. Por último, eu acho que tá muito distante a cor aqui que a gente tem no piso da cor que a gente tem nas bancadas, né, nos mobiliários. Então eu vou adicionar aqui, antes dele chegar ali no Mapping Randomizer, eu vou colocar um Corona Color Correct também pra gente fazer esse ajuste. Aqui, inclusive, eu quero te dar uma dica, tá? Você vai perceber aí no dia a dia de trabalho que raramente, para não dizer nunca, vai acontecer de você simplesmente inserir os blocos, simplesmente aplicar as texturas e já ficar tudo 100% combinando, 100% funcionando bem perfeitinho. Você sempre vai ter que vir aqui, pegar com a pipeta e ajustar essas texturas para as cores baterem entre si, para que tudo fique harmonioso. Então, quanto mais tempo e dedicação você coloca nisso, melhores vão ser os seus resultados, tá bom? Nesse Corona Color Correct, quais são os ajustes que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu preciso que ele fique um pouco mais claro. Então eu vou pegar o meu gama e vou colocar em 1,1, talvez, já vai ficar bem clarinho.
Só que daí ele puxa um pouco a cor pro amarelo, eu achei aqui. A gente pode reduzir aqui o Hue para um valor negativo. Vou exagerar para você ver, tá? Em menos 10 ele fica bem avermelhado. Então eu vou ser bem discreto aqui, vou colocar menos 3. Assim ele puxa só um pouquinho mais. E daí a saturação eu vou aumentar para 0,1. Ele vai trazer um pouco mais essa intensidade, até menos, 0,05, acho que vai ficar legal. Toma cuidado para você também não passar tempo demais assim na vista aproximada, porque o que vale mesmo é o que vai estar na câmera. Então veja se na sua câmera as texturas vão estar legal, vão estar funcionando bem. Outro ajuste que eu quero fazer é nesse Calacata. Eu quase não consigo ver os veios, eu preciso que eles fiquem mais marcados. Então eu vou puxar aqui esse Calacata. Primeiro de tudo, eu vou remover completamente a reflexão dele, então eu vou deixar o roughness em 1,0, ele vai ficar totalmente opaco, só para eu poder ajustar o base color de forma isolada. Vou adicionar um color correct aqui no meio do caminho, e nesse color correct eu vou aumentar o quê? O meu contraste, vou colocar aqui 6,0, ele vai ficar bem claro, quase estourando, então eu vou recuperar essa informação pelo gama, reduzindo bastante o gama aqui para 0,4, olha só como ele ficou mais marcado. Tá vendo? Fica muito mais interessante assim. E agora eu posso voltar às propriedades de reflexão dele. Volto aqui dentro do meu material e coloco o meu roughness aqui em talvez 0,4. Fica bem legal desse jeito. Obviamente eu posso também entrar nos materiais aqui dos blocos para fazer os ajustes, mas eu já fiz esses ajustes previamente, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. Basta a gente pegar o material do bloco com a pipeta e ajustar questões de cor com o color correct, como a gente acabou de fazer. É o mesmo princípio para tudo. O próximo ajuste que eu vou fazer é adicionar todas as decorações. E isso não tem segredo, a gente já fez isso juntos. Eu vou só trazer da minha biblioteca e posicionar nos lugares certos. Você vai poder acompanhar aí no timelapse. Olha só, nesse trecho aqui eu acabei de inserir um grill ali dentro, né? E também essas lenhas, né, aqui embaixo. E para que o slicer não pegue essas modelagens, eu preciso pegar todas elas, tá? Então eu vou selecionar tudo aqui na vista de topo. Seleciono todas elas. Vou até dar um Alt Q aqui. Não preciso selecionar os boxes, né? Só essas modelagens. Com elas selecionadas, eu venho aqui no meu Slicer Material e preciso adicionar elas na exceção, tá? Para que eles não sejam cortados. Assim eles vão aparecer certinho lá no render. Então olha só que bacana que ficou a nossa cena, inseri todas as decorações que eu julguei necessárias aqui, e por último, eu vou adicionar algumas luzes, como eu havia comentado. Que luzes vão ser essas? Eu vou vir aqui na vista de topo, inclusive, para ficar mais fácil, eu vou isolar aqui alguns elementos, tá? Vai ser o balcão, os gabinetes e também a churrasqueira. Ah, e o forno também. Vou dar um Alt Q, e agora a gente vai começar a adicionar essas luzes. Na vista de topo, eu vou vir aqui no painel Create, vou vir em luzes, corona, vou criar aqui uma corona light e vou adicionar ela aqui como retângulo, tá? Esse retângulo vai ser mais ou menos deste tamanho assim, posso colocar ele com 5 centímetros, sem problema nenhum, não preciso me preocupar muito com a medida, vou deixar a intensidade dele em talvez 5 e o Kelvin Temperature eu vou deixar aqui em 3500 inicialmente, tá? Vou deixar ele aqui na altura correta, né, logo abaixo aqui e também na direção, ele tá apontado para baixo, então tá tudo certo. Beleza, e vou duplicar ele com Shift para o restante dos locais. Não é para ser em instância, tá? Se você quiser que seja, tudo bem, mas eu vou colocar aqui em cópia, porque vai facilitar depois para mim, tá? Vou trazer todos eles para cá, vista de left aqui, né, que fica mais fácil de fazer o encaixe. O que muita gente faz aqui também é escalonar as luzes com R, tá? Assim, eu não gosto muito de fazer isso porque isso altera também a intensidade da iluminação. Então eu prefiro vir aqui dentro e aumentar o tamanho pelo parâmetro, tá? Pelo modificador mesmo. Vou fazer outra cópia para cá, também em cópia. Posso até alinhar com o Snap, olhar da vista de topo, trazer ele para cá. Preciso só diminuir um pouco o tamanho. Beleza. E agora aqui dentro da churrasqueira, eu preciso trazer essa luz para cá. E eu vou fazer uma luz aqui com 40 centímetros, tá? Vai ser 40 por 40. Vai ser uma luz quadrada e ela vai vir de cima. Então ela vai ficar mais ou menos aqui assim. Vamos tirar o isolamento aqui pra gente ver se tá ok, se não tá entrando nas paredes. Show de bola.
Então ótimo, todas as luzes estão criadas. Eu vou apertar Shift G no meu teclado, porque daí eu escondo toda a geometria, só fica os shapes e as luzes. Aqui em cima eu posso filtrar a minha seleção só pelas luzes. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero renomear todas elas. Eu vou chamar essa daqui, por exemplo, de luz balcão. Essa daqui vai ser luz cozinha. Essa última vai ser luz varanda. Tem uma aqui dentro também, que é a luz da churrasqueira. E ficou faltando a gente criar uma luz dentro aqui do forno. Eu vou inclusive usar a da churrasqueira para ajudar a gente com isso. Vou dar um copy aqui, já posso até renomear por aqui mesmo. E daí é só inserir ela na altura correta. Vou selecionar todas essas luzes, olha só. E vou adicionar numa layer só para elas. Uma layer chamada luzes. E agora eu vou utilizar um macete aqui para configurar essas iluminações que a gente sempre deve utilizar sempre que a gente for trabalhar com o Corona, porque isso facilita muito a vida, é muito mais rápido de configurar tudo, que é o famoso Light Mix. Ele fica aqui na barra do Corona, é esse ícone da lâmpada com uma configuração dentro, basta clicar que ele vai abrir o setup do Light Mix. No caso eu vou utilizar o Instanced Lights mesmo e vou dar um Generate, ele vai gerar, não vai me dar nenhum aviso, tá tudo certo. E quando eu mandar um render interativo, ele já vai começar o meu render pelo Light Mix. E aqui eu já estou no Interactive Light Mix. Basta eu vir aqui na aba do Light Mix e agora eu posso configurar essas iluminações. Olha só que maneiro. Posso desligar o meu environment, dá para ver que todas as luzes estão funcionando. Vou ativar ele novamente e agora a gente vai configurar uma por uma. Vou desativar todas elas e vou começar, olha só. A luz do balcão, por exemplo, eu quero que ela seja um pouco mais intensa. Posso colocar aqui 5, foi demais, 2, 3, 2 acho que tá ok. Vou ativar aqui a luz da cozinha, vou aumentar até esse valor para 2. 2 eu acho que tá legal. Eu não gosto de aumentar demais porque começa a conflitar com a iluminação natural. Perceba que eu perco a informação aqui dessa sombra. Olha como tava e olha como fica quando eu forço demais, né? Então eu gosto de colocar um valor bem discreto, talvez 2, já fica interessante. Só para eu recuperar as informações aqui do cooktop que ficou na sombra, né? Depois a da varanda, mesmo esquema. Talvez 2 fique mais legal, dá para perceber melhor. A da churrasqueira eu vou aumentar também. Acho que nem preciso aumentar, assim já tá interessante na minha opinião. E é basicamente isso. E agora perceba o seguinte, olha só, a luz do forno especificamente, quando eu ativo ela, mesmo que eu aumente bastante a intensidade, nada acontece. Por quê? Justamente porque ela tá dentro de um slicer. Então é como se o slicer estivesse sumindo com essa Corona Light. Eu preciso selecionar essa Corona Light, ela já tá selecionada aqui, e adicionar ela nas exceções ali do meu slicer, tá? Daí sim ela vai funcionar. Óbvio que eu não preciso desse farol de luz lá dentro do forno, né? Eu posso reduzir então esse valor para talvez uns 10, menos até 5, acho que vai ficar legal, só para a gente trazer essa informação de que tem um volume ali dentro, tem alguma coisa ali dentro. E agora que a gente fez todos os ajustes que a gente queria, a gente pode configurar o render final. É só a gente vir aqui no F10 e eu vou te mostrar quais configurações eu estou utilizando aqui. Primeiro de tudo, na aba Common, eu já defini a minha resolução, coloquei aqui 2000 pixels, defino também o render output clicando aqui em Files, seleciono o local que eu quero salvar, eu já até tinha renderizado outras versões dessa planta humanizada, seleciono o formato, eu vou salvar ela em PNG, vou dar aqui um Save, pode ser nessas configurações mesmo. Aqui em Scene eu defino o Noise Level Limit, eu vou colocar aqui 4%, o Denoiser eu vou usar o Corona High Quality nessas configurações mesmo. Em câmera não preciso mexer, nem em Performance, nem em System. Aqui em Render Elements você vai ver que tem todos os elements do Light Mix. Se você quiser renderizar desse jeito, tudo bem. O que eu gosto de fazer? Gosto de abrir aqui o meu Render Setup, vir aqui no Light Mix e clicar nesse botão aqui, ó, o Bake to Scene. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas configurações personalizadas do Light Mix e vai aplicar essas configurações nas próprias Corona Lights da cena. Então eu vou dar aqui um OK, ele vai bugar aqui o meu Light Mix e daí eu preciso renderizar novamente. Daí as configurações vão estar aplicadas, ele vai voltar tudo para 1,0. Eu posso até voltar no Beauty, que o Beauty vai estar exatamente igual ao Light Mix. Posso parar o meu render interativo e daí aqui dentro do meu render setup eu posso deletar todos esses render elements. Eu não quero renderizar todos eles. Assim eu vou ter um único arquivo sendo salvo com a minha cena. Agora é só clicar em render e esse é o resultado.
uma cena muito bonita, muito bem construída, modelada, texturizada de forma eficiente e que com certeza vai agregar muito valor para o seu portfólio. Eu espero que você tenha curtido. Não esqueça de postar seu resultado e marcar a gente gosta muito de ver quando vocês acompanham os nossos tutoriais. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Uou! E aí, gostou do resultado? A planta isométrica, ela é diferente, né? Ela é diferente de fazer só visto de cima, porque você consegue ver muito mais. Tem outra percepção, na verdade, né? Mas você também precisa dominar a planta humanizada à vista de cima. E se você quer aprender isso, eu já vou deixar um card aqui também. Daí você sabe tudo sobre planta. Aprendeu planta isométrica, agora vai aprender planta à vista de topo também. Então clica aqui, mas não sem antes se inscrever nesse canal e dar uma conferida no recado que eu tenho pra você na descrição desse vídeo também. Vamos lá? Dá-lhe render!